Boa noite a todos. Sou Claudemir Andrigues, sou diretor do Hospital São Francisco. Estamos aqui diretamente do Hospital São Francisco de Concórdia para esclarecer a situação da nossa entidade e repassar informações sobre as medidas adotadas para o enfrentamento do Covid-19. Eu gostaria de agradecer a presença da nossa direção técnica e especialistas que aqui nesta noite se apresentam, pela disponibilidade em compartilhar os conhecimentos técnicos, mas, acima de tudo, de informar e tranquilizar a nossa comunidade. De imediato, gostaria de afirmar a todos vocês que nos assistem, que a São Camilo, o Hospital São Francisco e o Plano de Saúde São Camilo, através do senhor Fernando Vanzo, que aqui se faz presente, que muito tem nos ajudado na composição da unidade intensiva de UTI e na aquisição de alguns respiradores. Esse agradecimento se estende a todo o Plano São Camilo. E as precauções para conter e tratar os pacientes que aqui chegam. O nosso compromisso é com a saúde de cada paciente, acompanhante, médicos e colaboradores. Nesta última semana, instituímos o Comitê de Alerta ao Coronavírus, que estamos sendo reunidos diariamente para definir e avaliar novos fluxos de atendimentos. Como medida preventiva e protetora, já restringimos os horários de visitas, bem como limitamos o acesso do número de visitantes. Também suspendemos por tempo indeterminado os atendimentos eletivos, desde cirurgias, exames de imagem, laboratório, fisioterapia e ambulatório de especialidade. Antecipadamente, pedimos desculpas pelo transtorno que essas medidas possam estar causando, mas reafirmamos que é para o bem comum de toda a nossa cidade e região. Lembramos, além de toda a problemática da pandemia, a qual estava causando um transtorno imenso em todo o mundo, que o Hospital São Francisco continua sendo e vai continuar sendo um hospital de referência de trauma, um hospital de referência na urgência e emergência. Então, além de nós cuidarmos da pandemia, dos pacientes doentes, que porventura virão ser hospitalizados no hospital, também temos que estar de olho na urgência e emergência para toda a região Alto Uruguai Catarinense e região oeste, centro do nosso estado. Gostaríamos de passar a palavra agora para a doutora Clarissa Guedes, médica infectologista do Hospital São Francisco, para nos repassar um panorama de como está a situação do coronavírus em Concórdia e também as principais medidas preventivas para a propagação da doença. Por favor. Então, uma boa noite a todos. Eu sou a Clarissa, eu sou médica infectologista, atendo no Serviço de Controle da Infecção do Hospital São Francisco e também no Plano São Camilo, no Espaço Cuidar. A gente vive hoje no mundo uma epidemia, né? Números assim assustadores. Em Concórdia, a gente conta hoje com um caso suspeito em vigilância domiciliar, porém, todo o nosso esforço e as medidas de contenção
que o Hospital São Francisco, juntamente com o Plano São Camilo, estão tomando é para que justamente a gente evite, né, que essa situação se propague de maneira tão dificultosa no manejo, em função do número de pacientes que possam estar chegando em grande quantidade, sempre então primando pela prevenção. E no caso de precisar receber algum paciente, se for necessário internação, todo o hospital está se organizando para receber desde a emergência até a observação, triagem e também internação hospitalar, em leito de enfermaria e em unidade de terapia intensiva. Sabemos que o manejo correto dos pacientes é determinante para o diagnóstico eficaz. Assim, pedimos ao diretor clínico do Hospital São Francisco, Dr. Jean Carlos Munareto, para detalhar como os médicos do hospital estão sendo orientados. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Giancarlo Maruri Munareto. Eu sou cirurgião torácico e diretor clínico do Hospital São Francisco. E o ponto fundamental que eu gostaria de conversar com toda a comunidade do Alto Uruguai catarinense, especialmente a população de Concórdia, é que o Hospital São Francisco está extremamente preparado para lidar com essa situação extremamente difícil. Lições foram aprendidas quando houve aqui nessa cidade, quando o mundo passou pela pandemia, quando o mundo passou pelo H1N1, e essas lições foram aprendidas e nós já aprendemos, a terapia intensiva evoluiu muito nesses anos todos. Então, o corpo clínico desse hospital está embasado na formação do diretor técnico da UTI, Dr. Fernando Guedes, que é um médico que tem formação em terapia intensiva, tá? E o corpo de plantonistas da UTI, todos estão extremamente preparados para lidar com esses pacientes que, na grande maioria deles, desenvolvem um quadro de SARA. Tá? Então, o corpo clínico todo tem o mais alto gabarito para lidar com as complicações relacionadas à SARA. Eu posso afirmar categoricamente que o hospital tem todas as condições clínicas de lidar com as complicações relacionadas à doença, porque apesar de que a tendência é que o sistema seja sobrecarregado, o paciente em si não é um paciente diferente do usual. É um paciente que nós já conhecemos, evidente que com algumas particularidades que com certeza virão. É um paciente que quem lida com terapia intensiva já conhece, já viu. Talvez no mês passado, no mês anterior, nós tenhamos tido algum paciente em SARA, em que se precisou empreender algum tipo de terapia na nossa UTI aqui do Hospital São Francisco. Então, eu posso assegurar à população que nós temos plenas condições clínicas de lidar com as situações que, porventura, virão. E a coisa mais importante que eu gostaria de apelar à população é que fizesse o seu isolamento domiciliar, o seu isolamento social, que são essas pequenas medidas que podem fazer toda a diferença para a gente lidar com essa grave situação. Obrigado. A todas as pessoas que nos assistem, é importante enfatizar, e quem conhece o Hospital São Francisco sabe que nós temos duas unidades de emergência, uma de urgência e outra de emergência. E para que a gente consiga fazer frente a essa pandemia, tivemos que fazer a mudança de alguns fluxos de atendimentos, fluxos de patologias, onde vai iniciar esse processo amanhã. Então, com essa definição, para dar segurança a todos os nossos doentes, a todos os nossos pacientes que aqui procuram, nós convidamos
o Dr. Celso Langoni, nosso coordenador das urgências, para que eles planem a todos os nossos que estão aqui assistindo o nosso live, para que eles planem como será o atendimento, como será o fluxo de atendimento a partir dos próximos dias ou semanas. Boa noite a todos. Celso Langoni, para quem não me conhece. Bom, como coordenador da porta de entrada, eu gostaria de explanar à população que, a princípio, estamos preparados, uma equipe muito bem formada, né, com 2 portas de entrada, então não é fácil coordenar, mas vamos ter a porta do pronto-socorro como uma porta específica para a parte respiratória, onde o paciente será triado e designado conforme a sua gravidade, e a porta do serviço de emergência, que é hoje a parte de cima e nova do hospital, ficará para as demais emergências. Então, o que eu peço à população é que fique tranquila. Nós estamos preparados para recebê-los no caso de uma emergência, assim como gostaria de pedir para que todos ficassem tranquilos em sua residência, assim como o Jean já solicitou, né, deixar aquelas pequenas consultas do dia a dia que a gente considera como ficha azul, que vá ao seu posto de saúde, tire dúvida com o seu médico de referência. Não vamos deixar de atender ninguém, mas ao mesmo tempo gostaríamos de deixar esse período de maior gravidade para as maiores emergências, para que o hospital se dirija com melhor atenção a esse paciente. Acho que é isso. Todas as nossas decisões de mudança de fluxos, decisões hospitalares, elas têm a coparticipação da nossa direção técnica, direção clínica, e nesse caso em específico sobre o coronavírus, também o comitê de alerta. Então eu convido agora o diretor técnico, o Dr. Juliano Copete, para que faça suas considerações e o que ele entende como importante nesse momento. Boa noite a todos. Meu nome é Juliano Copete, sou médico radiologista e diretor técnico do Hospital São Francisco. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir calma a toda a população, porque nós vamos passar por essa pandemia e temos que reduzir ao máximo os danos. Então, eu peço que toda a população de Concórdia da região siga à risca as orientações para evitar o contágio com o coronavírus. Se, porventura, algum paciente necessitar ser internado para um tratamento mais intensivo, eu quero deixar claro a todos que a nossa CTI está extremamente equipada e preparada para atender. Além disso, já preparamos um plano de separar uma ala onde terá mais 5 a 7 leitos de um tratamento semi-intensivo com todos os equipamentos necessários para um adequado tratamento. Além disso, ainda preparamos uma área para pacientes menos graves que estão acometidos pelo coronavírus, onde perfaz mais ou menos cerca de 60 leitos que serão disponibilizados para todos eles. Enfim, o que eu quero dizer é que já estamos há bastante tempo planejando esse momento e que a população vai ser bem assistida com toda a qualidade técnica e estrutura física que será necessária nesse momento que gera tanta angústia a todos. Obrigado. Para finalizar essa live, a todos que nos assistem, estamos vivendo um momento delicado em nosso país e também no mundo. É muita apreensão e angústia. Como profissionais de saúde, temos o dever de alertar toda a comunidade, mas, acima de tudo, precisamos manter a calma, como o Dr. Juliano Copete nos colocou agora,
e ter discernimento nas nossas ações e palavras. Aproveito a oportunidade desse momento para agradecer a todos os colaboradores do Hospital São Francisco pelo trabalho incansável em prol da vida dos nossos pacientes. Mesmo nesse momento de isolamento social, sabemos do compromisso de cada um de vocês, da família camiliana, de cuidar da vida. A vocês, colaboradores, nosso muito obrigado. Recebemos um questionamento através, agora, respondendo se tem algum caso suspeito em Concórdia. Então, eu vou deixar essa resposta para daqui a 2 a 3 minutos, onde entrará a doutora Clarissa Guedes, que vai fazer uma explanação, um treinamento aqui nessa live, e vai poder responder esse questionamento se tem algum caso suspeito. Ela vai abordar esse assunto, então eu sugiro que aguarde mais alguns minutos para que ela possa responder de forma mais eficaz a sua pergunta. Tenham todos uma boa noite, com coragem e muita fé. Muito obrigado.
Então, boa noite a todos. Como falei antes, eu sou a Clarissa, eu sou médica infectologista, vim representando aqui o Hospital São Francisco, o Serviço de Controle da Infecção Hospitalar e o Plano São Camilo. Faço parte do Espaço Cuidar, um espaço de prevenção. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a pandemia do Covid-19, né? É uma situação que a gente vem se preparando aí desde o início de fevereiro, antes do primeiro caso suspeito no Brasil ser comunicado. Então, todo o hospital, né, em especial o serviço de emergências, enfermarias, a gente tem conversado sobre essa temática já há algum tempo. Então, falando sobre o coronavírus, a questão é que esses vírus da família Coronaviridae são vírus há bastante tempo conhecidos da humanidade, né? Então, em 1937, a gente já teve os primeiros casos descritos. Em 1960, o vírus foi descrito como corona, em função, então, desse aspecto de coroa, né? A gente sabe que é um retrovírus, um vírus RNA, e que tem uma alta capacidade de mutação. A gente sabe, então, que 4 gêneros, alfa, beta, delta e gama, né, estão presentes na natureza, e, em especial, os gêneros alfa e beta infectam seres humanos. Esses vírus dessa família, eles são endêmicos no mundo inteiro. Existem 4 gêneros, né, que são causadores de resfriado comum, em especial em crianças, né, e existe uma grande variedade, inclusive, no reino animal, principalmente em morcegos. Os morcegos, então, eles acabam albergando o vírus. Normalmente, esses bichinhos eles são assintomáticos e eles carregam na natureza a família dos coronavírus. A partir de 2002, a gente observou 3 grandes situações, né, epidêmicas envolvendo a família dos coronavírus. A gente teve, em 2002 e em 2012, situações de alta mortalidade envolvendo, então, essa família. Os coronavírus, então, eles causam infecções respiratórias e também intestinais em humanos e animais, em especial os mamíferos. E essas espécies normalmente são vírus de baixa patogenicidade, levando, como a gente tinha comentado antes, aos sintomas de resfriado comum na maior parte das vezes onde infectam os mamíferos, né? Porém, em alguns grupos pode-se observar a evolução para uma situação grave, em especial da insuficiência ventilatória, que a gente vai chamar a atenção aqui durante a nossa conversa. Então, 2 espécies de coronavírus foram descritas, como a gente comentou antes, em 2002 e em 2012, que foram responsáveis por surtos, né, que causaram essas síndromes respiratórias agudas graves, que levaram muitos pacientes à insuficiência ventilatória e óbito naquelas ocasiões. Então, SARS-CoV e MERS-CoV. Os vírus da família, então, né, dos coronavírus dessa cepa SARS-CoV, MERS e agora, em especial, Covid-19, são, então, dessa subfamília beta-coronavírus, infecta mamíferos e são mais patogênicos que os demais da família que causam apenas situações de resfriado comum, que são esses citados abaixo. Então, raramente os coronavírus presentes em animais podem infectar pessoas e depois se espalhar, né, entre o ser humano, e foi o que aconteceu na situação de epidemia do MERS-CoV e do SARS-CoV. Então, no início, muitos dos pacientes com surtos de doenças respiratórias que foram causados pelo Covid-19 em Wuhan, na China, tinham alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos que eram vendidos naquele local, sugerindo então que a disseminação ocorreu de animais para pessoas. Então, esta situação do contato muito próximo, né, neste mercado, e é uma prática comum, né, o consumo da carne desses animais, acabou levando a essa situação de casos no final de dezembro de 2019, né, evoluindo aí com essa situação pandêmica que a gente enfrenta hoje.
Então, o que acontece? Como a gente comentou antes, o morcego normalmente ele carrega o vírus, ele é um bichinho que é portador, né? E alguns animais, em especial, nessa situação de 2012, onde o MERS-CoV, que foi um subgrupo, né, que infectou muitos seres humanos no Oriente Médio, provavelmente essas pessoas se infectaram através desse hospedeiro intermediário que foi o camelo naquela ocasião. E em 2002, esse pequeno mamífero, né, que também na verdade se comporta como um hospedeiro intermediário do vírus, acabou levando a infecção e a transmissão para os seres humanos. Então, SARS-CoV, que foi uma situação que ocorreu entre 2002 e 2003, também iniciou na China. Então, lá em 2002, atingiu 29 países. Os custos foram muito altos, né, com essa situação de doença e internação. E, naquela época, declarando o fim da epidemia, que foi em 2003, a Organização Mundial de Saúde contabilizou 8.096 casos com 774 mortes. Já na situação de 2012, onde enfrentamos a epidemia do MERS-CoV, havia então, na Arábia Saudita e na região, como ainda hoje, né, alguns casos, alguns focos de infecção por essa cepa. E até dezembro do ano passado, a gente contava com cerca de quase 3.000 casos e 858 mortos em 27 países. O que é interessante observar nesses 3 subgrupos, nessas 3 cepas, é que a infectividade desse novo grupo de coronavírus, o Covid-19, parece ser realmente, né, e comprovadamente pelos números, muito mais alta do que as cepas de SARS-CoV e MERS-CoV que a gente observou em 2002 e 2012. Vejam ali, os reservatórios naturais são os mesmos, possivelmente Covid-19 também o morcego. O intermediário, as civetas no SARS-CoV, aqueles pequenos mamíferos, e os camelos no MERS-CoV. Na situação do Covid-19, a gente não consegue ainda inferir qual é o hospedeiro intermediário, mas provavelmente cobras, outros animais de médio porte. Na situação em que vivemos hoje, esses números são atualizados de agora à tarde, a gente tem cerca de 200 mil casos confirmados de Covid-19 no mundo. Então, observem a diferença do número de casos dessa pandemia. SARS-CoV foram cerca de 8 mil, né? MERS-CoV quase 3 mil casos, então é muito impactante a diferença, né, da quantidade de pessoas infectadas pela nova cepa do Covid-19, 200 mil casos. Né? Então, os surtos anteriores, as epidemias anteriores, em 2002 foram 916 mortes pelo SARS e 800 mortes pelo MERS e agora 8.500 mortes pelo Covid-19 até hoje à tarde contabilizadas. Né? Então, a mortalidade é baixa, isso a gente sempre chama atenção, em torno de 2 a 3%, mas a infectividade é muito mais alta. Então, para vocês terem uma ideia, na comparação dos dados, né, a gente sabe aí que o vírus H1N1, que foi uma situação que também a gente enfrentou como pandemia em 2009, naquela ocasião, a gente, como profissional de saúde, estava presente, e muitos dos que nos assistem enfrentaram essa pandemia. A mortalidade gira em torno de 0,4%, 0,5%. Né? Então, comparando, realmente, a mortalidade pelo Covid-19 é baixa, né? Mas ainda assim é um tanto mais alta que no H1N1. Como é que a gente estima o risco de epidemia, o risco de pandemia dessas cepas? Bom, na realidade, quando a gente tem uma base de pirâmide onde existe um grande grupo de pessoas que são assintomáticas ou que têm sintomas leves e que são capazes de infectar, né, outras pessoas,
A única medida e a mais eficaz, e é que se está tomando hoje, né, em Concórdia, em Santa Catarina, né, em alguns estados do Brasil, é justamente o isolamento domiciliar. Porque essas pessoas assintomáticas e com sintomas leves, elas são capazes de levar o vírus a outras pessoas sadias e multiplicar o número de doentes. Então, novamente, a gente chama atenção da necessidade desse isolamento. Nesse momento, a gente está se preparando para o pior e esperando o melhor. Cada um de nós fazendo a nossa parte como população, né? Ficando em casa, né? Cuidando da sua família, dos seus filhos, enquanto os profissionais de saúde que precisam vir até o hospital estão aqui, né, à frente dessa situação. A respeito dos dados, para vocês verem a situação como é dinâmica, né? Aqui em Concórdia, pela manhã, a gente tinha um caso suspeito, agora à tarde soubemos então que existem 2 casos suspeitos que estão em acompanhamento pela vigilância do nosso município, né? Chamando a atenção que o serviço de vigilância é um serviço que acompanha não só o paciente internado, mas também o paciente em domicílio, para a gente ter, né, a eficácia, né, de contar com esses números corretamente. Então, a situação epidemiológica, né, do Covid-19 provavelmente é essa que se apresenta. A gente vai observar um número de notificados, né, suspeitos e notificados, que são ali o ápice, né, e a grande parte das pessoas que têm contato com esse vírus, a gente vai acabar perdendo a notificação. Então, sobre a dinâmica da transmissibilidade, como eu tinha falado antes, é bem diferente, né, de algumas situações. Claro que a família dos coronavírus, e em especial do Covid-19, infecta menos que alguns outros vírus, como o vírus do sarampo, né? Porém, para vocês terem uma ideia, um paciente com influenza, durante os 7 dias em que está sintomático, tem um risco de transmitir infecção para cerca de 1,5, né, pessoas ao seu entorno. E quem está infectado pelo Covid-19, em 7 dias é capaz de infectar o dobro de pessoas, cerca de 3 pessoas. Por isso, né, a importância dessas medidas de isolamento domiciliar. Então, observando a linha do tempo, a gente tem ideia da magnitude dessa pandemia, né? A gente, em 30 de dezembro de 2009, observou esses casos de pneumonia desconhecidas que foram reportadas, então, em Wuhan, né? Em 7 de janeiro, o novo vírus na China já foi isolado e descrito, né? No dia 1º de janeiro, vejam que antes mesmo do isolamento do vírus, o mercado foi fechado. Em 11 de janeiro, a gente observou o primeiro caso fatal na China. No dia 13 de janeiro, já observamos o primeiro caso fora do território chinês. No dia 12, o vírus já foi nomeado e descrito como nova cepa de coronavírus, então antes chamado 2019 nCoV. Já foi sequenciado geneticamente. No dia 16 de janeiro, o primeiro caso no Japão. No dia 19, primeiros casos na Coreia, Pequim, né? Em 20 de janeiro, a infecção já foi reportada entre trabalhadores de saúde que atendiam, então, essas pessoas que foram ser hospitalizadas na China. Em 24 de janeiro, vejam que numa questão de 30 dias ou menos, já existiam 835 casos na China. Bem, a epidemia começou no final de dezembro, nós estamos aí com um pouco mais de 2 meses e meio da epidemia. Estamos então com hoje contabilizando 202 mil casos e 309 pessoas, com mais de 8 mil óbitos. Então, a responsabilidade nossa como profissional de saúde não é causar pânico, né? E realmente, de maneira nenhuma, a gente quer que a população fique numa situação de pânico, que a gente quer alertar para a importância dessa situação. E a única maneira da gente conseguir conter, né, essa situação é através desses isolamentos domiciliares. Então, os 10 países mais afetados,
observem que a China, né, ultrapassa os 80 mil casos notificados. Mais de 3 mil mortes, 3.245 mortes. E a Itália conta agora com 41 mil casos no dia de hoje, ultrapassando a China no número de mortes. 3.405 casos hoje. Quanto aos casos de coronavírus no Brasil, as estatísticas mostram aí que passamos dos 500 doentes infectados no Brasil em 20 estados. O último balanço oficial do Ministério já apontava 428 pacientes e 7 mortos, contabilizando hoje no Brasil, 5 em São Paulo e 2 pacientes no Rio de Janeiro. Aqui coloquei hoje essas notícias, que são as notícias da tarde da imprensa. O Rio confirmando 2 mortes, o Brasil fechando as fronteiras com 9 dos 10 países da América do Sul, a Itália superando o número de mortes na China, com 3.405 mortos, né? E os Estados Unidos aí com quase 10 mil casos contabilizados. Tá? Então, essa nota que saiu no Diário Oficial de São Paulo, colocando a situação da transmissão comunitária, é o que provavelmente nos próximos dias a gente vai enfrentar em todos os estados do território nacional, e já enfrentamos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco também já foi colocado como um estado onde existe transmissão comunitária. O que significa isso? Significa que a gente já não consegue dizer se aquele paciente que se infectou com o vírus, com o coronavírus, ele está ligado a algum caso anterior ou contato próximo confirmado, né, de infecção por esse vírus. Então, o vírus se alastra na comunidade, no território, e a importância de, nesse momento, já colocado pelo Diário Oficial, né, de São Paulo, da gente não ter a preocupação de coletar os exames para saber se o paciente está ou não evoluindo com coronavírus, devido à quantidade de casos que vão chegando à unidade de saúde e aos pronto-atendimentos e hospitais. O que é importante agora é manejar o paciente hospitalizado, né, nessa situação onde a epidemia já não está contida, nessas situações de transmissão comunitária, né? Manejar os pacientes graves, manejar os casos de SARA, ou síndrome da angústia respiratória do adulto, os pacientes que internam na UTI em ventilação mecânica, né? E o exame, especificamente para saber se o paciente está com coronavírus ou não, vai ser coletado em especial desses pacientes hospitalizados e em especial os pacientes em ventilação mecânica. Santa Catarina já conta com 20 casos confirmados, então somos agora um território, né, de transmissão comunitária. 2 dos pacientes estão hospitalizados e outras 346 pessoas aguardam os resultados dos exames. Então, a apresentação clínica dessa virose é muito semelhante a muitos outros vírus que causam síndrome gripal na natureza, né? Síndrome gripal é classificada como febre, que é o principal sintoma em todas as situações de infecção por vírus respiratórios, né? Que a gente observa em cerca de 95% a 98% dos casos, né? E também a tosse está muito presente. Então, febre e tosse são os principais sintomas. Por isso, da dificuldade da gente diferenciar clinicamente o que é uma infecção por coronavírus, do que é uma infecção por influenza, adenovírus, vírus sincicial respiratório, outros vírus que estão presentes na natureza e que causam, então, infecção em seres humanos. Então, o período médio de incubação nessa infecção é de cerca de 5,2 dias, com um intervalo que pode chegar a 12,5. Por isso que o período em que o paciente, iniciando com tosse e febre, precisa ser afastado do seu local de trabalho, esse intervalo, então, é de 14 dias. Então, o paciente sintomático precisa de 14 dias de afastamento, porque nessa situação ele pode estar, então, transmitindo o vírus. Então, a transmissibilidade dos pacientes infectados dura, em média, 7 dias após o início dos sintomas. Porém,
existe uma grande parte de pacientes que só vai iniciar a tosse e a febre depois de 3 a 5 dias estando infectado. E nessa situação de infecção assintomática, ou seja, o paciente está infectado pelo vírus, não tem tosse, não tem febre, mas mesmo assim os trabalhos sugerem que uma grande parte, né, até mais de 50% dos casos, transmite o vírus da mesma forma, sem sinais e sintomas. Por isso, da importância desse isolamento domiciliar. A suscetibilidade a esse vírus, né, nessa pandemia, é geral, ou seja, o ser humano, né, está tendo contato com essa nova cepa mutante pela primeira vez. Então, todas as pessoas que tiverem contato com esse vírus estão suscetíveis a ter a infecção. Felizmente, a gente sabe que a grande parte das pessoas que têm contato com coronavírus vai evoluir de forma oligossintomática, ou seja, com poucos sintomas, né? E não vai evoluir de forma desfavorável. Então, 70% a 80% das pessoas podem até ter tosse, febre, algum desconforto, né? Mialgia, que a gente chama então a dor no corpo, a dor muscular, a artralgia, que é essa dor articular, dor de cabeça, né? Mal-estar geral. Porém, em cerca de 7 a 14 dias, essas pessoas vão convalescer espontaneamente, sem precisar, inclusive, de cuidados médicos, muitas vezes apenas usando medicações sintomáticas em domicílio, paracetamol, dipirona, que é o que a gente usa para tratar dor e febre. Já a síndrome respiratória aguda grave, né, ou SIRAG, pode atingir entre 15% até 30% dos casos, ou seja, é uma situação de complicação muito séria, onde o paciente evolui com disfunção respiratória. O sinal de alerta mais importante é a falta de ar. Então, a dificuldade para respirar, o peso no peito, né? Quando o paciente sente que alguma coisa está dificultando, prendendo, né, a sua respiração, pesando o peito e aumentando a frequência respiratória, este é um sinal de alerta para procurar o pronto-socorro. Então, vocês vejam que a nossa ideia agora, separando os fluxos aqui no hospital, né, no São Francisco, é que os pacientes que têm infecção respiratória sejam triados pelo lado da entrada do pronto-socorro, para que não se misturem aos pacientes que têm urgência por outras patologias, né? Mas, em especial, o paciente que tem desconforto respiratório, este é o que deve procurar a emergência. Os demais que têm uma situação de tosse, febre, um pouquinho de mal-estar, coisas que a gente sabe que não ameaçam a vida, podem realmente procurar a sua unidade básica de saúde, o seu posto mais próximo à sua casa, e lá vai ser medicado, vai receber, né, o seu atestado para ficar durante 14 dias assim, afastado do convívio dos demais, porque está transmitindo o vírus, embora tenha sintomas leves, né? Mas a síndrome respiratória aguda grave é o que há de mais sério nessa infecção, né? Existem também situações de lesão cardíaca aguda, infecção secundária bacteriana, ou seja, o paciente interna, entra em ventilação mecânica, o vírus leva a insuficiência ventilatória, porém a gente sabe que depois que o paciente entra em ventilação, estima-se um período de 2 a 3 semanas para que essa pessoa então saia, né, do respirador, né? Então, se houver sucesso de retirar o paciente da ventilação mecânica, durante este curso de 2 a 3 semanas, às vezes mais, os pacientes acabam fazendo infecção bacteriana, superinfecção bacteriana, e muitas vezes indo a óbito por uma complicação de um quadro de sepse, de infecção generalizada, devido a uma bactéria e não ao vírus que levou à insuficiência ventilatória. Por isso que a letalidade, né, entre esses pacientes hospitalizados varia entre 11% até 15%. O quadro clínico geral da doença, como falamos antes, é caracterizado como um síndrome gripal, né? Existem muitos casos leves e subfebris que podem evoluir para elevação progressiva da temperatura. Então, diferentemente do influenza, a característica da febre é a seguinte: o paciente com coronavírus,
ele pode persistir com febre 3, 4, 5, até 7 dias depois da infecção aguda. No influenza, a gente observava que a febre acontecia nas primeiras 48, 72 horas da infecção. O diagnóstico, então, é feito pelo aspirado, né, de secreção da nasofaringe, e esse aspirado é feito pelo pessoal da enfermagem, que está capacitado para isso, né? Quem faz o acondicionamento, o transporte desse material para o LACEN, para a gente fazer o diagnóstico dessa virose, é o pessoal, a equipe, né, da vigilância, né? E aí, então, é feito um PCR, que é um exame de biologia molecular que identifica especificamente o coronavírus ou outros vírus respiratórios. Então, na evolução clínica da síndrome respiratória aguda grave, o que se observa? Nos primeiros 2 a 3 dias, o paciente então tem tosse, tem febre, né? A febre pode se arrastar até o 5º, 6º dia, e quando inicia a defervescência da febre, em geral pelo 7º, 8º dia, o paciente inicia com esse desconforto respiratório, precisa procurar, né, a unidade de saúde e o hospital, e aí pode evoluir com insuficiência respiratória, que leva à ventilação mecânica em cerca de 8 a 10 dias depois do início da infecção. Por isso que essa observação durante esses 14 dias em que o paciente está em isolamento domiciliar é muito importante. Então, o sinal de alerta chama atenção mais uma vez, mesmo para quem está, né, em repouso domiciliar, é a falta de ar. Então, esse paciente que tem desconforto respiratório precisa retornar ao hospital para ser reavaliado. Então, existe uma situação de evolução rápida, né, onde a infecção toma conta dos 2 lobos pulmonares, dos 2 pulmões, a gente observa esse infiltrado difuso, que causa inicialmente, então, uma situação de pneumonite, né, que é uma pneumonia viral, né, e essa apresentação radiológica a gente observa em especial na tomografia, já que muitos pacientes que têm sintomas respiratórios muitas vezes têm o raio-x de tórax normal. Por isso, da importância de levar em consideração a questão da falta de ar. Então, se observa que a faixa etária que mais sofre, né, as pessoas que mais evoluem de maneira desfavorável, em especial para a insuficiência ventilatória, são os idosos. Em especial, a faixa acima dos 60 anos, com a mortalidade chegando até 15% acima dos 80. Então, reforçando a ideia de que as pessoas que estão nesta faixa de risco em função da idade devam permanecer em casa nesse momento. Tratamento, até o momento no Brasil, não existe nenhuma droga liberada para tratamento. Então, é muito importante a gente observar essas medidas preventivas. Por quê? Porque esta virose, se cursar de maneira desfavorável, todas as medidas que forem tomadas dentro do hospital vão ser para contenção de danos, né? Então, não há nenhuma medicação liberada para uso no Brasil ainda hoje. Então, muitas medicações estão sendo estudadas, né, fora do país, a gente vai comentar alguma coisa sobre elas, mas na realidade, para prescrição agora, né, no Brasil, a gente só tem a orientação, as equipes de saúde, nos casos leves, então, de prescrever dipirona, paracetamol, para controle de febre e dor, né, e afastar os pacientes do convívio com outras pessoas para evitar que essa infecção se propague. Então, no caso sempre de suspeita de influenza, em especial quando a gente não tem como diferenciar nos casos leves, a maior parte das vezes a gente acaba optando por Tamiflu, né, que é o fosfato de oseltamivir. É uma droga que tem realmente ação muito boa, né, no caso da influenza, mas não tem nenhuma ação sobre a família dos coronavírus. Os pacientes que entram em insuficiência ventilatória, que precisam de ventilação mecânica, que vão então cursar com essa necessidade de terapia substitutiva, existe assim o manejo todo, que foi o que o nosso colega, né, o Jean, muito bem colocou, que faz toda a diferença, que é o manejo da SARA, da síndrome da angústia respiratória do adulto,
pelo intensivista, pelo médico que está ali na UTI de plantão, que pode realmente salvar a vida do paciente, né? O manejo do paciente no respirador. Né? Porém, drogas específicas para manejar, né, essa situação tão grave a gente não tem. Corticoide já se observou que muitas vezes usado, né, uma droga endovenosa anti-inflamatória usada em outras situações, não se presta para auxiliar na terapêutica para SARA. O uso do lopinavir e do ritonavir, que é uma medicação bastante antiga já, né, denominado Caletra, para tratar a infecção do HIV, né, já há muito tempo no Brasil, que hoje inclusive a gente não usa mais, porque existem outros antivirais mais modernos, que demonstrou alguma ação sobre as cepas anteriores de SARS e MERS, agora se observa que não tem uma ação tão eficaz como ocorreu nas outras epidemias. Então, existe uma droga um pouco mais promissora, que é uma medicação que se usa endovenosa, que é o Remdesivir, que existe, então, alguma ação comprovada e melhor, inclusive, do que o Caletra na situação da infecção pelo Covid-19. Observem que eu venho a reforçar que essas drogas são drogas que foram colocadas em ensaios pequenos, né? Drogas que não têm, que são de uso off-label, que a gente chama, então não existe prescrição em bula para esse tipo de situação. E no Brasil, a gente, em geral, né, não vai prescrever enquanto não saia um protocolo, até porque o Brasil precisa importar, né, Remdesivir, que é uma droga que a gente não tem disponível no território nacional. Existem ainda outras medicações que talvez tenham alguma interferência, atorvastatina, pravastatina, interferon, todas drogas então off-label, então fora de bula, com alguma ação imunomoduladora, antiviral, que também pode ter alguma efetividade. Existem alguns trabalhos pequenos mostrando a efetividade da hidroxicloroquina, né? Porém, numa situação tão grave, onde o risco de vida é muito alto, muitas vezes a gente usa drogas off-label de uma maneira que a gente chama compassiva, o uso por compaixão, né? Ou seja, a gente sabe que muitas vezes o risco de não usar, né, os pacientes que estão tão graves que normalmente irão a óbito se estão cursando com um desfecho tão desfavorável, a gente acaba lançando mão de drogas off-label, né, para tentar então fazer diferença na vida daqueles pacientes, o uso por compaixão. Então não há nada na literatura que fortemente indique hidroxicloroquina, porém muitas vezes a gente lança a mão porque o benefício é maior do que o risco. Então, numa situação de pandemia, onde as únicas medidas, né, eficazes para contenção, né, desse vírus no nosso ambiente, na nossa comunidade, são, além do isolamento domiciliar, a prevenção através da higienização das mãos e da etiqueta da tosse, eu não poderia deixar de mencionar, né, essas medidas nesse momento. Ou seja, a gente precisa levar em consideração que a higienização das mãos é uma das medidas mais baratas, mais eficazes e mais importantes para a prevenção da infecção de todos os agentes que causam doenças infectocontagiosas, não só os vírus, mas as bactérias e os fungos. Então, higienizar as mãos com água e sabão, ou preferencialmente com álcool gel 70%, previne sim infecção e salva vidas, né? A gente sabe que a etiqueta da tosse, então esse cuidado de quando tossir, levar um lenço à boca, cobrir essas secreções respiratórias que estão então carregadas de vírus, em breve descartar esse lenço e higienizar em seguida as mãos com água e sabão ou álcool 70%, é uma medida muito importante e que a gente deve levar em consideração no paciente que tem sintoma respiratório, que está sintomático. Evitar de compartilhar utensílios que possam estar contaminados com o vírus no paciente sintomático. Se realmente tiver sintomas leves, procurar a unidade básica de saúde para evitar abarrotar, o pronto atendimento. Muitas vezes
tirando, né, a situação de acomodação de outras pessoas que precisam desse auxílio, um atendimento mais adequado pelas equipes, né? E como não há medicação eficaz, a vacina que está sendo desenvolvida pela China, né, provavelmente esteja liberada somente para o ano no próximo ano, a gente não tem acesso a essa vacina ainda nos próximos meses. As medidas de prevenção são muito importantes, além desse isolamento domiciliar. Eu não podia deixar, né, de frisar que ficar em casa nesse momento é uma das medidas mais importantes para conter, então, essa infecção no nosso meio. Observem que, mesmo dentro da Itália, que é o segundo país hoje em número de casos, né, que supera o número de mortes na China, algumas cidades que mesmo ali dentro da Itália, onde a situação hoje está tão difícil de ser controlada, as cidades que fizeram o isolamento e as pessoas ficaram em casa, tem uma diferença brutal de mortalidade e de número de casos para as outras cidades dentro daquele país que não observaram, né, essa situação do isolamento em domicílio. Eu não podia deixar de agradecer, né, ao Plano São Camilo, ao Hospital São Francisco de Concórdia, que é o hospital que recebe de braços abertos os nossos pacientes, os nossos doentes. O Plano São Camilo, como dito, né, pelo diretor Andrighi, fornecendo insumos, respiradores para equipar as UTIs, uma ala que vai ser então colocada só para pacientes sintomáticos respiratórios, acomodando melhor esses pacientes e protegendo as equipes. Esse hospital é um hospital, então, que recebe a todos em momento de dificuldade, né? Pacientes que têm plano ou não, pacientes SUS, que são 2/3 da população que procura ajuda, né? Então, não podia deixar de agradecer ao Plano São Camilo e ao Hospital São Francisco e enfatizar, né, a importância dessas equipes, né, que estão aí à frente dessa batalha, em especial as pessoas que estão na lida diária, no pronto-socorro, que deixam as suas casas, deixam as suas famílias, né, todo dia arriscam as suas vidas, né, para colocar então a sua própria vida em benefício de outras pessoas, muitas vezes desconhecidas. Então agradeço, valorizo, né, e respeito muito essas equipes de saúde formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos os colaboradores que estão dentro do Hospital São Francisco, então, lutando pela vida das pessoas e enfrentando de braços dados aí, né, porém separados, mas unidos, né, em coração, né, na luta contra essa epidemia, essa pandemia do Covid-19. Obrigada, então, pelo seu tempo.